Pastor Silas Malafaia novamente apronta, mas o pior está por vir. Eu vou colocar aqui vídeos para você que vai desmascarar o pastor Silas Malafaia. Mas eu quero comentar aqui sobre o que ele aprontou agora, logo após que o Pablo Marçal postou o vídeo com o pastor líder da Assembleia de Deus, José Wellington Bezerra. Ele ficou possesso, porque o Pablo Marçal estava junto com José Wellington Bezerra e fizeram vídeos junto. Inclusive, o pastor José Wellington fez o M. E ele ficou revoltado da vida. Pastor, toma juízo, pastor. Pastor Silas, pelo amor de Deus, pastor Silas. O senhor tem um rebanho para cuidar. Não perca o legado que o senhor construiu por causa de política que o senhor nem é candidato. Qual é o interesse do senhor em manter Ricardo Nunes na prefeitura de São Paulo, pastor? Por que o senhor está desse jeito? Possesso, cheio de ira, de rancor, de amargura. Cadê o fruto do Espírito, pastor? Cadê a mansidão? Pastor, você está contra a palavra de Deus. O senhor está perdendo, o senhor está desmanchando, descredibilizando um legado que o senhor demorou anos para construir. Quantas pessoas que admiravam o senhor, que acompanhavam o senhor, está cancelando inscrições das redes sociais do senhor. Está descredibilizando tudo que o senhor fala. As pessoas já não te respeitam mais como um pastor influente no Brasil por causa de briga política que o senhor tem levantado bandeira. O senhor esqueceu do carecão lá, do pedido de impeachment? Está achando melhor atacar o Pablo Marçal? Eu quero colocar vídeos aqui para você que vai te deixar enojado do que está acontecendo, certo? Mas antes, eu peço você o apoio do seu joinha. Se você está fazendo o M, você vai apoiar aqui, escrevendo, faz o M. E também vai dar o seu joinha e vai compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda demais para o crescimento desse canal. Lembrando, você deve trabalhar usando apenas o seu celular, de forma 100% honesta. Você quer trabalhar usando apenas o seu celular, de forma 100% honesta? Primeiro comentário fixado. Para você que quer trabalhar honestamente. Para você que não quer, meu amigo, nem clique aqui. Por favor, não clique aqui. Porque se você não deseja trabalhar honestamente, aqui não é lugar para você. Se você quer jogo de tigrinho, plataforma que está pagando bem, aqui não é para você. Aqui é para quem quer trabalhar honestamente. Vamos ao vídeo de hoje. No final você clica aqui no link, porque se você sair agora, você não volta para ver a notícia bombástica que eu trago aqui hoje para você. Que eu trouxe, que eu estou trazendo aqui hoje para você. Pablo Marçal postou vídeos dele na Igreja Assembleia de Deus, pastor José Wellington Bezerra. Veja isso aí. Estou sendo informado de que está conosco aqui o ilustre senhor Pablo Marçal. Vem aqui. Vem aqui. Aleluia. Meus queridos, nós vamos orar por ele. Glória a Jesus. Tenho certeza absoluta que ele nunca mais vai receber cadeirada. Aleluia. Nós temos certeza absoluta que o Senhor existe de verdade e que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Marçal, Senhor. Guarda-o, protege-o, blinda-o, Senhor, com a tua bondade e a tua graça, Senhor amado e bendito. Faz a tua vontade na vida dele, tirando todo impedimento e empecilho para a glória do teu santo e bendito nome. Guarda as nossas vidas, Senhor. Dirige os corações dos teus filhos nestas eleições tão difíceis, Senhor amado e bendito.
porque o Senhor tem o comando da nossa vida e do nosso coração, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Nós queremos, Senhor amado e bendito, ser dirigidos por ti e viver, Senhor, debaixo de autoridades que sejam colocadas por ti, porque o teu nome é então exaltado e glorificado, e nós vamos ter uma vida quieta e sossegada, ó Senhor, e muitos alcançarão salvação em Cristo Jesus, porque assim é o que o nosso Deus Salvador quer, em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Ó, tô com o homem mais poderoso da Assembleia de Deus do Brasil, só pra você saber, o cristianismo, o maior é o que mais serve. Então esse aqui é o que mais serviu famílias, mais serviu pastores, é por isso que ele é colocado nessa posição de honra. Um homem de 90 anos, vim aqui tomar conselhos e oração com ele, parece que ele faz o Emes. Faz o Emes? Brasil, tamo junto. Aleluia, obrigado tamo pelas orações. Deus te abençoe, viu? Amém. Fique sarado logo, se Deus quiser. Amém. Só que isso aí causou uma possessão de ira do pastor Silas Malafaia, a ponto dele ter a pachorra de pegar o celular e ligar para o filho de José Wellington Bezerra. O que está acontecendo aí, José Wellington Bezerra? O seu pai está ao lado de Pablo Marçal. O que está acontecendo aí? Ele ficou irado, revoltado, possesso. Porque na hora de apoiar Ricardo Nunes, está tudo bem. Na hora das igrejas, está orando por Ricardo Nunes. Na hora de pastor, como Samuel Ferreira, dizer que a igreja é do Ricardo Nunes, está tudo bem. Agora, na hora de receber Pablo Marçal, o pastor orar por ele, o pastor trocar uma ideia com ele, é o fim. É o apocalipse acontecendo. Veja isso aqui, onde ele fala que ligou para José Wellington Bezerra Filho. Ele foi levado na escola bíblica do Ministério das Assembleias de Deus do Belenzinho. E lá, educadamente, o presidente, pastor José Wellington, o recebeu. Ele é tão sagaz que ele grava com o pastor José Wellington, faz perguntas ao pastor José Wellington, aproveita a resposta do pastor José Wellington e se coloca no lugar. O pastor José Wellington não declarou apoio a ele hora nenhuma. E ele ainda induz o pastor, né, daquela idade a fazer o sinal da campanha dele. O que eu fiz? Mandei um zap, que eu tenho os telefones deles, mandei um zap para o filho do pastor José Wellington, do Wellington, que é o vice-presidente da igreja e o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Por uma questão ética, eu não vou mostrar aqui o zap dele, mas podem conferir com ele. A resposta dele: tudo bem, meu amigo? Não estamos apoiando. Alguém o levou lá. Nós estamos com Ricardo Nunes. Eu não sei o que está acontecendo com Silas Malafaia. Eu não sei por que ele está dando tanta ênfase a essa eleição, o porquê que ele é tão contra Pablo Marçal e o porquê que ele quer a todo custo Ricardo Nunes continue na prefeitura. O porquê? Eu não sei. Ele está perdendo a credibilidade, ele está perdendo tudo. Tudo que ele construiu. Ele está perdendo moral, ele está sendo taxado como crente doido, ele está sendo taxado como crente que não tem fruto do Espírito, que é mansidão, que é temperança. Cadê? Não está tendo isso, não. Isso aí não está tendo na sua vida, não, pastor. Agora eu quero que você veja o que esses pastores falaram sobre o Silas Malafaia. Eu quero ir direto ao ponto. Pablo Marçal e Silas Malafaia. Silas Malafaia é um pastor que está fora da palavra. Eu tenho visto este burburinho, esses ataques na internet, uma defesa de lá, um ataque daqui, o outro de lá, um ataque daqui.
Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, e o que eu mais vejo nas mídias sociais é o Silas Malafaia, porque é o que está dentro do meu contexto. Eu sou um influenciador digital, um pregador dentro do Evangelho da Graça de Deus. Eu prego a revelação do Evangelho do Cristo vivo. Eu não prego dízimo como o senhor Silas Malafaia, que é para a lei de Moisés, não está dentro do contexto da graça e, portanto, quem prega dízimo está fora da graça de Deus, está fora da revelação do Evangelho. O escritor dos Hebreus disse isso. Para tomar o dízimo, tem que ser da tribo de Levi. Não é da tribo de Levei. Tribo de Levi é uma coisa, ser da tribo de Levei é outra. Só pode tomar dízimo dos crentes quem é da tribo de Levi. Isto está revelado em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Mas quem está fora da palavra ignora isso. Então eu tenho visto aí o seu Silas Malafaia atacando o Pablo Marçal. Eu não sou aqui advogado do Pablo Marçal, eu nem conheço ele, nem sei direito quem é, parece que é candidato a prefeito em São Paulo, mas a minha argumentação aqui é, o senhor Silas Malafaia não é um pastor evangélico? Se ele é um pastor evangélico, por que é que ele está se metendo na política se ele não é candidato a nada? Ora, a sua defesa deve ser ao evangelho, que afinal ele não prega, ele prega a lei de Moisés. Ele defende o templo, ele defende a autoridade pastoral, sacerdotal, ele defende o dízimo como sustento para a igreja. Ora, ele tem que se envolver nesse âmbito. Ele não é candidato a vereador, ele não é candidato a deputado estadual. Por que é que ele, e eu estou dizendo isso porque eu vi um vídeo no Instagram, ele atacando o Pablo Marçal, porque Pablo Marçal não subiu na tribuna. Ora, mas nós não estamos num país livre. O Pablo Marçal é obrigado a subir numa tribuna antes, no meio ou depois para agradar o seu Silas Malafaia, senão ele faz uma live atacando? Ora, ele é um pastor evangélico, ou diz que é, porque aqui, na graça de Deus, nós não reconhecemos pastor, bispo, como nada. Nós respeitamos a figura do homem, mas a autoridade pastoral sobre nós não temos, porque o nosso pastor é Cristo, está na palavra. Só há um pastor e uma igreja. Esse pastor é o Cristo, ele é o cabeça da igreja e nele nos submetemos. Então ele veio a público e me incomoda, porque como ele diz que ele é um líder religioso, voz profética para esse Brasil, e eu sou cristão, e aí é a área que eu defendo, eu vejo um homem fora da palavra, se metendo onde não lhe diz direito, como se o homem lá, o Pablo Marçal, não pudesse fazer isso, fazer aquilo. Ora, ele é candidato a prefeito de São Paulo, se eu sou paulista, ou eu voto ou eu não voto. Agora, eu saí do meu campo de ação como cristão, como influenciador digital e como ministro do evangelho, tal qual eu sou habilitado por Cristo, para ir contra um homem que está querendo ser candidato a alguma coisa. Que direito o céu me deu sobre isso? E aqui, senhor Silas Malafaia, mais uma vez eu tenho que lhe repreender dentro da palavra. Infelizmente eu tenho que lhe repreender, porque o senhor se mostra repreensível. Um pastor, ele tem que ser irrepreensível. Olha o que diz, senhor Silas Malafaia. O evangelho do Deus vivo a todos aqueles que são soldados de Cristo. E aqui, o soldado de Cristo é aquele que luta pela causa do evangelho. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo usa uma outra expressão, Paulo chama de embaixadores de Cristo. O senhor Silas Malafaia deve saber muito bem o que faz um embaixador. Um embaixador cuida do interesse da sua pátria num outro país. É o que nós somos. Somos cidadãos dos céus. Temos compromisso nessa pátria? Sim, mas temos que seguir aquele que nos arregimentou. Sabe o que Jesus disse aos seus discípulos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E o senhor que se diz líder aí, para esse pessoal, que precisa aprender o evangelho da graça de Deus comigo, tá? Esse pessoal precisa entender que nós vamos votar, usar nossas armas como cidadãos, como patriota. Mas a nossa área de atuação é o evangelho. E aí, fica a dica para o senhor aí. Olha aí, nenhum soldado em Cristo se envolve em negócios dessa vida. Está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, o senhor diz que a igreja do senhor é a igreja da palavra. Diz que o seu objetivo, disse Paulo,
na epístola a Timóteo, que o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Será que o Espírito Santo se alegra que um homem na posição do Senhor fica nessa guerra pessoal, brigando, defamando, falando mal do Senhor, falando mal do outro? Ora, será que o Senhor, como pastor que diz que é chamado para pregar o Evangelho, não era de mostrar em amor, conduzir as vidas ao conhecimento do Evangelho? Será que o Senhor não deveria se preocupar melhor em levar a palavra da salvação a Pablo Marçal e ele, como um homem livre, aceitar ou não? Será que nós, como povo da graça de Deus, servos de Deus, é isto o que o mundo, que vocês chamam de ímpio, deveria olhar para nós e ver um homem conhecido no Brasil e até fora dele, se degradando pela política? Será que não era isto mesmo e que em 2002, quando o senhor apoiou o Lula, não foi isso que o senhor disse? Que os púlpitos estavam emprestando voz à política, chamando isso de vergonhoso? E o senhor agora tropeça na mesma coisa que o senhor condenou em 2002? Afinal de contas, qual é o Silas Malafaia em que devemos seguir, confiar, ter orgulho, divulgar os vídeos, ir à igreja? O Silas de 2002 que apoiou o Lula e condenou a política dentro das igrejas e até fora dela? Ou o Silas Malafaia que está se perdendo, se degradando num espaço que não convém, porque não é candidato a nada? Então a minha área de atuação é dentro do Evangelho. Porque para mim pouco me importa a sua briga com Pablo Marçal, que eu nem o conheço. Aliás, não conheço o senhor pessoalmente. Conheço por aí das pessoas falarem: olha o que o Silas Malafaia pregou dízimo. Eu aqui rebento e digo: está errado, está fora da palavra. Olha o que o Silas Malafaia diz, que a igreja Vitória em Cristo é a casa de Deus, é o santuário. Está errado, está fora da palavra. O santuário somos nós. Aqui a minha área de atuação é essa. Eu não tenho nada a ver com a sua briga com Pablo Marçal. Mas o negócio aqui é quando o senhor se diz voz profética para essa nação. E a gente, opa, que beleza, um homem de Deus. Quando o senhor diz que o senhor é um grande líder. Quando o senhor diz que a sua igreja está uma vitória em Cristo. E nós vemos o senhor numa derrota dentro da política, dizendo coisas que fogem da palavra. Ora, o mestre disse: dê a César o que é de César. Nós devemos envolver na política? Até que ponto? Até o ponto de chegar no dia da eleição, eu ir lá e pregar. Eu me envolvia na política, mas vi um vídeo teu em 2002 pra gente que é cristão não se envolver na política, quando o senhor apoiou o Lula. Então, de lá pra cá, eu fiz aquilo que o senhor falou. Aí o senhor chega agora em 2000 e pouco pra cá, 2022 pra cá, o senhor se envolve na política? Ué, como que eu, então, agora que sigo o senhor, ouço o senhor como diz que é voz profética e agora vou fazer o contrário? E o que as pessoas que me seguem nesse canal vão dizer? Ora, Geraldo dizia uma coisa 10 anos atrás, agora diz outra aqui agora. Então, qual Geraldo que nós vamos seguir? Sr. Silas Malafaia, o senhor é um homem de grande expressão nesse país. O senhor devia desacelerar um pouco. Está na hora do senhor descansar, dar uma jubiladazinha. O senhor está se envolvendo em muitas questões fora da palavra. O bom soldado de Cristo, eu vou anotar, anota aí para o senhor. O senhor conhece a letra, mas não aplica. Nenhum soldado em Cristo se envolve em negócios desta vida. Dê a César o que é de César. Nós somos embaixadores de Cristo. Ou a gente administra o povo que Deus confiou a nós, conduzindo eles ao conhecimento e ao temor, ou nós vamos nos embaralhar, nos envolvendo com o negócio dessa vida, querendo se meter naquilo que é de César, deixando de ser embaixador de Cristo. Que o embaixador de Cristo, ele cuida dos negócios do reino, da sua pátria, num outro país. A nossa pátria é celestial como homens espirituais. Nós estamos aqui de passagem. Vamos eleger quem quiser. Isto é uma briga da carne e nós não somos carnais. Nós somos espíritos revestidos de carne para conduzir o povo que confessou a Cristo como seu Senhor ao conhecimento do Evangelho. Crescei na graça e no conhecimento. E no temor, que é o princípio da sabedoria. Agora, ir para a internet, se degradando, fica uma coisa feia. E aí? E aí, a gente não sabe em quem confiar. Ou confia no homem político que não é candidato a nada, ou confia no pastor fora da palavra, e aí não mudamos a lugar nenhum. Bem, o meu campo de atuação é o Evangelho. A sua briga pode continuar para lá, para cá, para onde for. Mas como o senhor se diz um pastor?
como o senhor se diz, voz profética para essa nação, e eu vejo o senhor totalmente fora da palavra, um pregador de dízimo que foi abolido por Cristo. Aponta para a casa de Deus como santuário, quando ele diz que o santuário é nós. E agora, numa briga ferrenha com o Pablo Marçal, quando o evangelho diz que nenhum soldado arregimentado se envolve em negócio dessa vida. O negócio está tomando outro rumo. O senhor deveria tomar as páginas do YouTube e do Instagram para falar do amor de Deus. Não é brigar com um homem que o senhor mesmo diz que não conhece o evangelho, que está infiltrado aí como não sei o quê, mas falar do amor, admoestá-lo em amor. Aliás, foi essa a correção que Paulo deu às igrejas por onde ele passou. Vós que sois espirituais, quando ver alguém errado, tratai-o com brandura, com amor. É isso que a gente aprende com o mestre. Chama Pablo Marçal e diz, ó, você é candidato a prefeito, eu não sou candidato a nada, não tenho nada a ver com você, a minha resposta é na urna. Mas aqui, como pastor da igreja, você precisa conhecer a Jesus Cristo, você precisa conceder a sua vida ao altruísmo, a participação do reino, e eu estou aqui com o coração. Me desculpa se eu lhe fiz alguma coisa, como pastor eu dou o exemplo, Pablo Marçal me perdoa. Essa é a tua postura. E aí eu venho aqui no canal e digo, parabéns, os céus te aplaudem, porque aquele que andou o céu, a terra e o mar, disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não vim aqui esbravejando, gritando, com arrogância, porque esse tipo de atitude não nos representa. Meu nome é Geraldo Moraes. Tem falado muito sobre a maçonaria, inclusive. E aí eu estudei, até fiz alguns artigos sobre isso. A maçonaria literalmente fundou a primeira igreja batista no Brasil, né? Não é que ela aproximou, ela foi criada dentro da própria loja maçônica, isso lá no século XIX. Só que naquela época era um pouco mais escancarada a coisa. De lá para cá você tem talvez milhares de pastores batistas que são maçons até assumidos, na Assembleia e outras igrejas também tem, mas eu queria entender do senhor que estuda isso a fundo, por que não há mais essa publicidade em torno dessa amizade que há do protestantismo? Porque eles tiveram que se esconder. Que nem a República foi fundada por eles. O fim da monarquia e o início da República é um fenômeno maçônico. Como o protestantismo é. Agora, só ingênuo acredita que os maçons abriram a República, criaram as leis, criaram as constituições e devolveram isso para o povo. Só ingênuo. Como também acreditar nisso, que as primeiras igrejas, todas elas eram templos maçônicos, e de lá para cá, a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, o Macanão, né? Que de lá para cá, toma, é de vocês, nós só ajudamos, vocês estão de brincadeira. Então, assim, para a gente poder entender esse funcionamento, esse mecanismo, que é o que você entrou aí, você tem que entrar no mérito da teologia que eles estão aplicando. Você vai entender que eles são maçons. Qual é a teologia que eles estão aplicando? Que tipo de teologia? Qual o conteúdo? Aí você vai chegar nessa conclusão, que todo esse conteúdo, ele é extraído da chave de ativação, que eu falei para vocês aqui, que é o protestantismo. Tá? Então, todos eles estão trazendo à igreja conceitos políticos, materialistas. Você vê que todos eles trabalham a mesma dinâmica de pensamento, de que você tem que ser alguma coisa nesse mundo, de que você tem que ter propriedade, de que você tem que avançar, de que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, realizada, intelectual, formada. Então, todos esses estímulos materialistas estão presentes na teologia atual. Por exemplo, uma pessoa hoje que ela não tem bens, que ela não tem propriedade, que ela não tem família, que ela não tem casamento, que ela não tem capacidade, ela não é uma pessoa. Ela não é abençoada. Esse é o conceito da teologia atual. Entendeu? Então, aonde Jesus pregou isso aí? Aonde está no evangelho dele? Que o que o homem possui, ou que ele herda, defina quem ele é perante Deus. Jamais. O que define um cristão para Jesus é aquilo que sai dele. Sim. É o que está dentro dele. Não aquilo que ele possui. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem no mundo, mas naquilo que ele é por dentro. Daí a gente começa a identificar ainda esse mecanismo por meio desses conteúdos, desses pensamentos. É o trabalho que a gente faz. Nenhum pastor vai assinar uma carta, ó, eu sou maçom. Entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia. Eu sei que esse cara é maçom.
Eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Mas a teologia que ele passa, que ele introduz, dizendo o evangelho é cultura, o evangelho é esporte, o evangelho é política, porque a igreja está dentro do cosmos, porque a igreja é sociedade. Ele só ativa pensamentos que estão lá na terceira fase. Ele só ativa, ele só introduz elementos calvinistas. Então, todos eles têm a mesma dinâmica e o mesmo conteúdo teológico. É assim que a gente vai, na verdade, identificando quem são os agentes, quem são os representantes. O pastor Silas Malafaia já foi, inclusive, claro, acho que foi um dos únicos desse nível, né, de grandes lideranças, que fez um vídeo e falou abertamente: eu não sou da maçonaria, até mandou um abraço lá para o pessoal da fraternidade, então, mas disse que não é. Mas fala para ele falar da maçonaria que nem eu estou falando agora. Ninguém fala, né? Ele não pode. Ele não pode falar, nesse caso. Não pode. Ele pode dizer que ele não é. Mas em compensação, ele, como grande parte da Assembleia de Deus, como grande parte das outras denominações protestantes, está dentro do Pacto de Lausanne de 74, que une Vaticano, CMI e ONU. Todos eles fazem parte de confissões e instituições que estão dentro de um pacto que fez acelerar essa teologia que nós estamos falando aqui. A descentralização de Cristo, por ideias que são materialistas, por ideias que são religiosas. Pô. Então a gente tem que entender que nem a Marcha para Jesus a gente foi, né? Sim. E a Marcha para Jesus, ela é um movimento considerado pelo Estado como seu patrimônio, e patrimônio cultural, que quer dizer o seguinte, que a Marcha para Jesus, ela recebe recurso do Estado para poder representar um movimento cultural e interreligioso, que quer dizer que ela se prontifica a cumprir reivindicações políticas e estatais, como a Marcha Gay, que eles tanto criticam, como até essa marcha do Exu aí, que eles também foram contra, mas todas são financiadas pelo mesmo recurso e estimulam as mesmas pautas. Olha só para você ver. Mas eles escondem esse mecanismo dentro do tom moral, dentro dessa briguinha, dessa divisão de debate teológico, mas você sabe que está tudo alinhado porque eles estão cadastrados no mesmo fundo. O Malafaia esses dias mesmo se manifestou contra alguém lá no Estado que questionou a verba que o Estado dá para a Marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro. Que eu não sei dizer o montante aí. Por que o Estado ia dar dinheiro para a minha igreja? Para me pregar o Evangelho? Você sabe que não. Pastor, eu entrevistei aqui o Daniel Mastral também, e ele também tem essa linha de que a maçonaria, de que a nova ordem mundial, etc. e tal. Mas assim como durante a conversa com ele, eu vejo algumas coisas aqui na nossa conversa que ele não conseguiu provar muito do que ele falou, ou pelo menos não apresentou as provas. Foi um papo muito agradável, mas sem provas, só teorias. O senhor tem provas do que o senhor fala, por exemplo, quando o senhor fala, o Malafaia ela é maçom, a maçonaria... Com base na teologia dele, sim. Tem como provar? Com base na teologia dele, comprometimento teológico e institucional. Essas duas coisas eu afirmo que ele é maçom. Porque ele tem sociedades e ligações com instituições que estão extremamente comprometidas com tudo que eu te falei aqui. E a teologia que ele passa é a terceira fase do calvinismo, que serviu de emancipação institucional para a maçonaria. Se ele prega... Coincidência, não? No caso dele, é cumprimento de protocolo. Agora, eu não entendo essa questão de querer que ele venha dar uma carta assumindo essa posição dentro da maçonaria. Ele nunca vai dar, ninguém vai dar, Israel. Mas observe, o comportamento deles de atuação ministerial destaca a mesma teologia e está ligado às mesmas instituições do plano globalista. Não adianta, daí isso tem que ter aprofundamento histórico, trabalho científico, aí isso está dentro dos meus canais, aí quem entrar na Verdade 10 Minutos, que lá eu trato mais dessa agenda de 2030, vai entender melhor a mecânica dessa atuação, entendeu? Então, eu que já acompanho o que ele fala e o que ele prega,
eu identifico nele a mesma teologia, como também as mesmas instituições. É assim que a gente trabalha. Agora, eu não preciso que ele assuma que ele é maçom para saber que ele é maçom. Ele é da ordem e ponto final pela teologia que ele preserva e passa. Ponto. Uma figura que vai a público, entendeu? Se entremeter nos assuntos políticos e querer exatamente fazer presidencialismo de coalizão. Você sabe o que é isso, né? Sim. Presidencialismo de coalizão. Ele costuma atuar O tempo todo. constantemente nesses interesses. Então, quer dizer, o que esse cara é? Cristão ele não é, pô. O que ele é, então? Então dê um nome para ele. Porque pastor e cristão ele não pode ser. Nessa linha de atuação teológica e institucional. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Ok? Já moral, já ele como pessoa, eu não tenho nada a falar, porque eu não pesquiso isso dele. Mas ele, como outros pastores, tem comprometimento teológico e institucional. É assim que a gente trabalha aqui. Se leva a isso, caramba, se leva a chave da ativação do que eu te falei aqui, da fase mais importante da maçonaria, que é a emancipação institucional, por Calvino e Lutero, com os mesmos elementos teológicos que estava lá, e ligação institucional. Caramba, eu não vou ter aí na dúvida que esse cara é, e os outros demais. É isso. É. Bom, você não teme que ele lhe processe, não, por conta de uma afirmação como essa? Com base na teologia que ele prega, não. E com base nas ligações institucionais que ele tem também, não. Eu já falo do Malafaia há muito tempo, se você quer saber. É. E desafio ele, faça um processo. Não vai fazer. Porque o meu problema com ele, como com os demais, não é pessoal. Eu não tenho problema pessoal nenhum com eles. O problema é que eles estão debaixo da mesma prerrogativa que eu. Ponto. Então, o que eu estou falando dele, eu falo de todos. É a mesma teologia, é a mesma base institucional. E a gente trabalha esses apontamentos. Eu queria que ele e os demais